capital de Mato Grosso será a primeira cidade sede da Copa de 2014 no Brasil a realizar audiência pública, organizada pela área tecnológica. A iniciativa partiu do Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura, Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia e dos 12 CREAs que terão sua capital como sede dos Jogos Mundiais. A audiência pública será realizada no dia 29 de março na sede do CREA Mato Grosso e tem como objetivo efetivar a contribuição dos profissionais da área tecnológica para o andamento e monitoramento das obras da Copa em Cuiabá. O número de vítimas das tragédias recentes ocorridas no Rio de Janeiro já passa dos 750 mortos. Segundo a Defesa Civil, 500 pessoas ainda estão desaparecidas. Para entendermos um pouco mais sobre as causas destes desastres ambientais, tivemos uma conversa com o geólogo Marcos Vinícius. Confira mais esta entrevista exclusiva do CREA na TV. Aqui em nosso estúdio estamos recebendo a presença do geólogo Marcos Vinícius. Ele vai falar sobre os desmoronamentos e deslizamentos que ocorreram no Rio de Janeiro e quais as possibilidades dessa tragédia acontecer em outros estados. Marcos, o que causa os desmoronamentos? Rosângela, o processo de desmoronamento é um processo natural, né? Nós temos um processo de escorregamento de massa de solo, ou de rocha, que nesse caso é deslocamento de blocos de rocha, e com isso provoca o que se chama escorregamento e, paralelamente, um processo de alagamento, como resultado do assoreamento desses canais, né? É o que aconteceu no Rio de Janeiro. A devastação e o desmatamento contribuem para que ocorram esses deslizamentos? Na verdade, o que aconteceu no Rio de Janeiro é como se você tivesse um veículo colocado em uma posição de ladeira e você retirasse na parte de baixo o calço do veículo. Então, essa massa de solo todinha que estava lá tinha uma base no solo próximo à área da vegetação do rio, do córrego. Quando se constrói na parte de baixo, aquela água, aquele deslocamento de solo não tem sustentação. Então, na verdade, é isso que agrava. Quando você desmata uma nascente, uma margem, você tira o calço desse veículo, o veículo sofre um deslocamento e o acidente natural como ocorreu lá. Qual a diferença entre o solo de Cuiabá e o solo do Rio de Janeiro? Basicamente, o do Rio de Janeiro são solos graníticos, de rocha granítica. A rocha granítica, quando se altera, transforma em regolitos. É uma rocha com um pouco de solo, um pouco de rocha, e a parte de cima que é a cobertura de solo natural. Quando você tem o processo natural, você cria uma floresta em cima desse solo alterado. Exatamente aí que cria a vegetação. Quando você retira essa camada de vegetação, você tira a sustentabilização desse solo. Em Cuiabá já ocorreram várias enchentes. Nós ainda estamos correndo risco de isso acontecer novamente? Quando o manso foi construído, na verdade é um aproveitamento múltiplo do manso, você conteve um pouco dessa água. Então a usina ajudou a usina controle do fluxo, né? Exato, conteve o fluxo exagerado de água das nascentes para as vazantes. Mas o que acontece aqui em Cuiabá é que nós estamos numa situação de processo de urbanização muito alta. Então você já tem gargalos, você tem canalização de córrego, você tem redução do nível de escoamento, você tem enchimento por lixo, né? Tem construções irregulares em cima de áreas de canais, de várzea. Então qualquer processo esse artificial já vai agravar um processo que seria natural, que seria problema. Na questão da usina de Manso, pôde-se observar, então, que as enchentes diminuíram em Cuiabá, mas a população ribeirinha, como Santo Antônio do Leveger, por exemplo, ainda corre risco? A barragem tem um limite de contenção de água. Se ela tiver um limite crítico, eles têm que abrir a comporta. E essa água vem a uma velocidade muito grande. E o Manso? E o Manso pode, nós não conhecemos. Eu, na verdade, como técnico, como profissional no sistema, nós não conhecemos o projeto do Manso a fundo. Nós temos a ideia que o projeto de aproveitamento mútuo, até que ponto o controle existe desse processo. Eles andaram analisando todo o canal do rio, calculando vazão. Mas nós não temos essa informação, acesso a essas informações. A gente acredita que é seguro. Eu acredito que a Defesa Civil deve ter essa informação, né? Para nós, no técnico, de maneira geral, a comunidade, não?
essas informações não chegaram ainda. Marcos, você vê alguma interferência da mão do homem em relação a esse processo, a essa tragédia? O que nós estamos observando aqui, falando de monitoramento, se a gente prestou atenção, temos acompanhado aqui, o pessoal teve informação através de carros de som, que saíram avisando. E foi exatamente no lugar mais simplório do processo de alerta que funcionou o sistema. Então, primeiro, prevenção, planejamento, prevenção e, no último caso, as medidas corretivas. O que está acontecendo é que nós já estamos atendendo a tragédia, nós não estamos passando por prevenção, nada. Tudo isso foi esquecido ao longo do tempo e o homem foi desmatando essas cabeceiras, essas vertentes. E quando acontece um processo desse, é inexorável, você não tem como controlar. O que você pode fazer é diminuir o número de vítimas, avisar o pessoal para sair. Os problemas de perdas materiais não tem como recuperar. E nós conversamos com o geólogo Marcos Vinícius. Ele explicou as tragédias ocorridas no Rio de Janeiro.